Aqui, vamos corrigir esse quarto aqui. Olha aqui, nesse quarto exercício aqui, ó, ele fala o quê? Um corpo de cobre, tá vendo, com massa de 600 gramas. Quer dizer, a massa do cobre aqui, ó, tem 600 gramas, tá vendo? Aí fala assim, a temperatura de 340 Kelvin, tá vendo? Então, o que a gente vai entender? Que a temperatura aqui está marcando que 340 Kelvin, tá vendo? Vamos lá. Se é 340 Kelvin essa temperatura aqui, ó, que esse corpo aqui, ó, que está sendo colocado sobre o gelo, tá vendo? Ele fala aqui, ó, que o corpo é de cobre, tem massa de 600 gramas. E que sua temperatura inicial, aqui eu posso botar aqui, ó, sua temperatura inicial aqui, ó, 340 Kelvin, quando ele está começando aqui, sendo colocado e sendo gelo, sua temperatura marca 340 Kelvin. Aí fala aqui, ó, desprezando as perdas de calor, determine a massa do gelo que será fundida, tá vendo? Então, quer dizer, de 340 Kelvin, quando ele chegar lá, ó, a temperatura final lá, ele vai estar marcando 0 graus Celsius, tá? Então, pensa comigo aqui, como aqui está em Kelvin, o que eu tenho que fazer? Passar isso aqui para Celsius. Como é que eu vou passar isso aqui para Celsius? Usa a regrinha que a gente aprendeu, ó. Você lembra as escalas termométricas, a fórmula da transformação? C sobre 5 é igual ao que? Temperatura em Kelvin, que eu tenho, o que? Menos 273, certo? Dividido por quanto? Por 5. O que eu faço aqui? Elimino, faço o que? C é igual a temperatura em Kelvin. Vamos maltei aqui, peraí, ficou feio. Temperatura em Kelvin. Esse C é o que? Meu temperatura em Celsius. Menos 273. Como eu estou querendo passar de Kelvin para Celsius, o que eu faço? Vou lá e faço, ó. C é igual. Quanto que é a temperatura em Kelvin aí? É 340. Faço lá 340 menos 273. Quanto que dá 340 menos 273? 10 para chegar 7, 3 para chegar a 10, faltam 7. Esse aqui emprestou, ficou valendo 3. Esse aqui emprestou por 3, vai dar 13. 13 menos 7 vai dar 6. Como esse aqui emprestou, ficou valendo 2, então vai dar 0. Então vai ter 67 graus Celsius. Então eu sei que esse 340 Kelvin representa o que? 67 graus Celsius, tá? Transformado, né? Então agora o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir trabalhar, ó, com a questão. Ele quer saber, aí continuando o raciocínio aqui, ó, ele te dá também, ó, que o calor específico do cobre vale quanto? Vale 0,092 calorias por grama vezes grau Celsius. Ele te fala que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Resumindo, ele quer que você ache o que? A massa do gelo que será fundido. Então vamos pensar aqui, ó. Eu vou ter o que? A quantidade de calor do gelo que eu vou estar trabalhando, mais a que? A quantidade de calor do que? Do cobre, que tem que dar igual ao que? A 0. Ó, o gelo, como eu estou trabalhando com calor latente, que vai ser o que? Massa do gelo vezes o calor de fusão, né? Calor latente de fusão do gelo, mais o que? A massa do cobre vezes o coeficiente do cobre vezes a sua variação de temperatura, tem que ser igual a 0. Ó, a massa do gelo, quanto que é a massa do gelo ali, você sabe? Não.
porque ele fala aqui, ó, determine a massa de gelo que será fundida. Então vamos lá, massa do gelo vezes o calor latente de fusão do gelo, que é 80, mais a massa do cobre, que é 600, vezes o coeficiente específico do cobre, que é 0,092, né, vezes a variação de temperatura. Quer dizer, temperatura inicial do cobre, quando ele foi colocado em cima do gelo, 67. Temperatura, aqui temperatura final menos temperatura inicial, né? Temperatura final é 0. Temperatura inicial quando o cobre foi colocado em cima do gelo, 67. Por quê? Variação de temperatura, temperatura final, né? Temperatura final menos temperatura inicial. Por isso que eu estou fazendo, ó, 0 menos 67. Temperatura final vai ser 0, porque eles vão estar lá, vai estar lá fundindo o gelo, quer dizer, vai estar em equilíbrio térmico a 0. Menos o que? 67, que é a temperatura o que? Inicial quando o cobre for colocado em cima do gelo. Como aqui é menos, ó, então fica 0 menos 67, certo? Que vai dar aqui, ó, menos 67, tá vendo? Então, pensa comigo aqui, ó, que isso aqui tem que ser igual a 0. Agora vamos lá, massa de gelo vezes 80 vai dar o que? 80 mg. 600 vezes 0,092, ó, vamos pensar aqui, ó, quantos zeros que eu tenho aqui, ó? Tem 2 zeros aqui, repete eles, ó. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 9, quanto que é? 54, certo? 54. Então, vamos pensar aqui, ó. Se 6 vezes 12 é 12, vai 1. 6 vezes 9, 54. 1, 55. Vão 5. 6 vezes 0, 0. Abaixo 5. Esse 0 aqui, ó. Repete ele aqui. E vamos lá. 3 aqui, ó. Cada decimais, 3 aqui. Vai dar 55,2. Vezes menos 67. Que é igual a 0. Tá? Aí eu faço 80 mg e multiplico 55,2 vezes 67. Como ali o 67 é negativo, vai dar o que? Menos. Aí você já pode dar uma arrumada aqui, ó. Vai dar menos o que? 3.698,4. 3.698,4 igual a 0, tá? Aí que eu faço? 80 mg, isso aqui é uma equação, vou lá, pego esse menos 3.698, jogo para o outro lado positivo, né? E vem aqui, ó, massa de gelo, vai ser o que? 3.698,4 dividido por 80. Quanto que vai dar isso aí? 3.698,4 dividido por 80. Quanto que dá? 46,23. Então eu vou ter o que? 46,23. O que? Como a gente está trabalhando com gramas, vai ser a massa desse gelo aí de 46,23. Então essa é a minha resposta que ele está querendo aí, ó. 46,23 gramas que ele perdeu, tá vendo? Olha lá, ó. Desprezando as perdas de calor, determina a massa do gelo que será fundido. Qual a massa do gelo que será fundido? 46,23 gramas.